lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob, esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nós nos encontramos às 4 da tarde aqui na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje eu recebo a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, e a doutoranda em Economia pela Unicamp, pesquisadora e produtora do podcast É da Sua Conta, Graziele Davi, para um papo sobre a reforma da Previdência. Antes eu te convido a acompanhar a aula As Mulheres Querem Se Aposentar, o risco do desmonte golpista da Previdência, com a economista Marilane Teixeira. Vamos conferir. Olá, eu sou a Marilane Teixeira, sou economista, filiada ao PT, militante feminista, professora, pesquisadora, assessora sindical e tenho dedicado boa parte do meu trabalho a estudar o tema das relações de trabalho e gênero. Então a nossa conversa hoje vai ser sobre a Previdência Social. Vamos começar a falar um pouco então sobre o sistema de seguridade social. Ele foi consolidado a partir da Constituição de 88. Então ele está montado a partir de um tripé, que é a assistência, a previdência e a saúde. E na Constituição de 88, você integrou o sistema de seguridade social vários sujeitos sociais que estavam fora desse sistema. Vou dar um exemplo muito simples, que é o caso do trabalhador e da trabalhadora rural que foram integrados ao sistema de seguridade social e que não tinham esse direito antes da Constituição de 88. Bom, para assegurar o sistema de seguridade social, que ele possa ser ampliado e ter acesso ao conjunto da sociedade, conjunto da classe trabalhadora, fez também ajustes na Constituição de 88 que diz respeito à forma de sustentação do sistema, o que a gente chama das receitas. Então, e na Constituição de 88 foi, dessa forma, criado várias contribuições patronais para dar sustentação ao sistema, que é a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o COFINS, que é uma contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Além disso, tem as contribuições que são oriundas dos próprios trabalhadores e trabalhadoras, tanto aqueles que estão no regime geral da Previdência Social, como no regime próprio da Previdência Social, que no caso são os servidores públicos, e a contribuição patronal para o regime geral da Previdência Social, que corresponde em torno de 20% sobre a folha de pagamento. No caso do regime geral, a contribuição
do trabalhador da trabalhadora corresponde 8% a 11% sobre seu salário. Além disso, o sistema de seguridade social também complementa a receita a partir de outras fontes, como jogos lotéricos, etc. Bom, esse conjunto de contribuições, a gente chama que são arrecadações próprias para assegurar o sistema de seguridade social, ela é mais do que suficiente para sustentar o sistema de seguridade social no Brasil. O que ocorre é que desde os anos 90, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, uma parte desse recurso ele foi desviado, que a gente chama de desvinculação das receitas da União, DRU, 20% da arrecadação para gastos dentro da máquina pública para outras finalidades. E recentemente, em 2016, no governo Temer, se retirou mais 10% desse recurso. Ou seja, desde os anos 90, que 20% das contribuições para a Seguridade Social já estão sendo desviadas para outras finalidades, ampliando em 2016 para 30%. Bom, a primeira questão que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que o sistema de seguridade social, então, ele ajuda, no Brasil é um dos mais modernos no mundo. Ele, inclusive, é objeto de estudo em vários países, inclusive entre os próprios países desenvolvidos, pela sua amplitude, pela sua abrangência. E o sistema de seguridade social no Brasil, em especial a Previdência Social, ela contribui para poder, de alguma forma, corrigir as distorções oriundas no mercado de trabalho. E aí nós vamos entrar no tema de o que a Previdência tem a ver com o tema das mulheres deste curso. Se nós observarmos, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que as pessoas podem se aposentar, solicitar o seu benefício, seja por idade, seja por tempo de contribuição. A maior parte dos países é através da idade mínima, e alguns poucos países, o Brasil está entre eles, você pode combinar ou tempo de contribuição ou idade mínima. Além disso, ainda em 2015, no governo Dilma, se introduziu a fórmula do 85-95. Então, quando se somar 85 anos, somando a idade com tempo de contribuição para as mulheres, desde que as mulheres tenham pelo menos 30 anos de contribuição, e no caso dos homens, 95, somando o tempo de contribuição de 35 anos mais a idade, já podem solicitar o seu benefício, garantindo a integralidade desse benefício com base nos 15 últimos anos de contribuição, expurgando os 20% menores contribuições, ou seja, com base nas 80% maiores contribuições. Bom, então, o que está sendo desmontado? Está sendo desmontado esse modelo. Primeiro, porque no caso das mulheres, as mulheres podem se aposentar quando atingirem 60 anos de idade, desde que tenham comprovado 15 anos de contribuição, ou seja, 180 meses. Para os homens, 65 anos de idade, também comprovado 15 anos de contribuição, ou, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, independente da idade, e os homens, 35 anos de contribuição, independente da idade. Então, por que esse sistema ele corrige uma distorção no mercado de trabalho? Bom, observem bem que eu estou falando do regime geral da Previdência Social, porque quando a gente vai falar do regime próprio da Previdência Social, há regras específicas diferenciadas em relação ao regime geral da Previdência Social.
No regime geral da Previdência Social estão incluídos os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais. Uma particularidade, no caso dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, as mulheres se aposentam por idade, 55 anos, e os homens também por idade, 60 anos de idade. 99% dos benefícios do trabalhador e da trabalhadora rural, eles oscilam entre, no máximo, até um salário mínimo. O trabalhador e trabalhadora rural, então, não conta o tempo de contribuição, mas conta a idade. As mulheres, 2/3 das mulheres que acessam o benefício no Brasil hoje é por idade e não por tempo de contribuição. As mulheres não conseguem contribuir durante 30 anos. Isso não significa que elas não tenham trabalhado durante 30 anos. Muito pelo contrário, a maioria delas trabalhou 30, 35, até 40 anos ou mais. O problema é que não conseguem comprovar tempo de contribuição. Por quê? Porque as mulheres têm uma série de especificidades que estão associadas a, inclusive, o debate que vocês já tomaram conhecimento, já fizeram anteriormente, que é todo o tema da responsabilidade com o cuidado da casa, com os afazeres domésticos, com a reprodução social. A divisão sexual do trabalho extremamente perversa e adversa para as mulheres, que imputa às mulheres as responsabilidades sobre a reprodução familiar e sobre os cuidados com a família, a discriminação que as mulheres sofrem no mercado de trabalho. Então, as mulheres ingressam muito cedo no mercado de trabalho, geralmente em condições muito desfavoráveis, muitas vezes no trabalho por conta própria, na informalidade. Elas muitas vezes são forçadas a interromper a sua vida laboral por conta da maternidade. Elas retornam ao mercado de trabalho e, quando termina a licença maternidade, elas são demitidas, são dispensadas sem nenhuma justificativa, muitas vezes pelo temor de que essas mulheres, ao terem feito uma opção pela maternidade, vão priorizar a maternidade em detrimento do trabalho. Então vão ser relapsas, vão ser irresponsáveis, vão se afastar com frequência, porque são as principais responsáveis pelos cuidados. Então passam a ser trabalhadoras funcionárias que não tem mais, o empresário, o empregador, não tem mais interesse por essas mulheres. Então, essas mulheres, elas são forçadas a buscar trabalhos informais para poderem conciliar com essa dinâmica, né, do trabalho doméstico. O que ocorre é que essas mulheres, então, se integram, se ingressam no mercado de trabalho em condições mais favoráveis, justamente pela dificuldade de compatibilizar a dinâmica do trabalho produtivo e reprodutivo, e isso vai ter um impacto muito forte no debate sobre a Previdência Social, porque essas mulheres não vão conseguir reunir o tempo de contribuição necessária para poder acessar o benefício por tempo de contribuição e, portanto, a opção principal delas vai passar a ser o acesso à contribuição, ao acesso ao benefício a partir da idade mínima, que no caso é 60 anos de idade. A média dos benefícios recebidos pelas mulheres no ano de 2019, nos primeiros meses, era de R$ 1.133. É um valor pouco maior do que o salário mínimo. Neste caso, a maioria absoluta dessas mulheres são mulheres negras. Então nós chegamos a um quadro, no final de 2018, em que 44%, por exemplo, dos homens negros no Brasil que estão ocupados não contribuem com a Previdência. As mulheres negras correspondem a 40%. Então, para cada 10 mulheres negras no mercado de trabalho hoje, 4 não contribuem com a Previdência.
No caso das mulheres brancas, para cada 10 mulheres brancas, 3 não contribuem com a Previdência. Inclusive, um dado muito próximo ao dos homens brancos, que também é em torno de, para cada 10, 3 não contribuem com a Previdência. Então, ao possibilitar que as pessoas tenham acesso à Previdência, acesso ao benefício por idade, se garante que as pessoas que trabalharam a vida toda, mas que tiveram que enfrentar esse problema da intermitência no mercado de trabalho, essa transição entre trabalho informal, trabalho por conta própria e desemprego, não podemos nos esquecer que o desemprego hoje ele atinge mais de 13 milhões de pessoas, a maioria são mulheres e dentre as mulheres, 2/3 das que estão desempregadas hoje são mulheres negras. Não é um desemprego transitório, é um desemprego que se prolonga por 2 anos, ou seja, é um período em que essas pessoas ficam sem contribuir com a Previdência. Então, e aí nos remete para um debate muito importante. Bom, para que serve e para quem se beneficia da reforma da Previdência? Então, objetivamente, não é a maioria da classe trabalhadora, porque, primeiramente, esse projeto de desmonte, a primeira coisa que ele faz é acabar com a possibilidade de que as pessoas, que a classe trabalhadora, possa se aposentar ou por idade ou por tempo de contribuição. Na verdade, ele impõe um tempo de contribuição, no caso dos homens a idade mínima, no caso dos homens 65 anos, no caso das mulheres 62 anos. O tempo de contribuição é apenas uma variável de ajuste para estabelecer qual vai ser o valor do benefício. A Seguridade Social é um tema importantíssimo, principalmente num país tão desigual como o nosso. É motivo de debates e discussões em todas as esferas políticas e principalmente também com relação aos efeitos na vida das mulheres. O foco do nosso programa hoje é a Previdência Social, em especial a reforma da Previdência. Por isso, nós convidamos a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário, e a doutoranda em Economia pela Unicamp, pesquisadora, produtora do podcast É da Sua Conta, Graziele Davi, para conversar com a gente. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela participação no TV Elas por Elas. Muito obrigada, eu é que agradeço e tenho um imenso carinho pela existência dessa TV Elas por Elas, justamente lançada no período em que a Gleisi Hoffmann é a nossa presidenta do PT. Todo esse projeto é extremamente importante para as mulheres do PT e para as mulheres brasileiras como um todo. Sem dúvida, deputada. Bem-vinda, Graziele. Eu vou começar com você perguntando já, de pronto, os efeitos dessa reforma da Previdência no cenário atual, considerando na prática a vida das mulheres. Qual é exatamente a consequência para as mulheres brasileiras? Boa tarde, é um prazer estar com vocês também. O que a gente vê é que antes da aprovação da reforma da Previdência foram feitos diversos estudos para poder avaliar suas possibilidades de impacto. Mas uma vez que a reforma foi aprovada na forma da emenda complementar 103 de 2019, a gente não viu mais tantos estudos sobre o que de fato vai acontecer. Então, eu e o Arthur Wells somos doutorandos lá no Instituto de Economia da Unicamp e a gente resolveu fazer um estudo avaliando o impacto do texto que foi aprovado e não só dos projetos de lei. E o que a gente conseguiu observar? Os primeiros estudos, quando era só sobre o projeto de lei, tinham entendimentos divergentes sobre o impacto na desigualdade. Alguns diziam não vai ter impacto nenhum na desigualdade, alguns diziam vai tornar a Previdência muito mais regressiva, vai piorar para as pessoas mais pobres, e outros diziam não, essa reforma é muito importante porque ela vai melhorar a progressividade do sistema. Então, quando a gente foi avaliar o texto mesmo aprovado, o que a gente descobriu? A primeira coisa que a gente descobriu é que os principais afetados nesse sistema vão ser mulheres, a população rural. Além disso, quando a gente olha para os indicadores de desigualdade, não aparece um efeito muito grande, desigualdade de renda,
Então, desigualdade de renda, a gente não vê um impacto inicialmente muito grande. Já no de gênero, a gente vê um impacto maior sobre as mulheres e também entre a população rural e urbana. Mas por que será que não apareceu algo na desigualdade de renda se a gente está falando que vai ocorrer perda? Porque é uma questão de índice, de indicador. O que mede a desigualdade realmente é o índice de Gini. E o que ele observa? Ele observa a diferença entre quem está ganhando e quem está perdendo nas extremidades, então os mais pobres e os mais ricos. Quando eu tiro renda de quem está no meio da distribuição, o índice de Gini não é capaz de captar isso. E a reforma da Previdência mexe justamente quem está no meio da distribuição, principalmente o texto que foi aprovado. Então, falar que essa reforma da Previdência não tem impacto em desigualdade de renda é uma análise ruim, porque a gente faz essa análise a partir de um indicador que não vai captar a informação. Então, o que a gente observou? Que a partir de agora, quando for fazer análise de impacto na desigualdade de renda, de reforma de previdência, não é suficiente olhar para o índice de gênero, é necessário olhar para outros indicadores, como o índice de polarização de renda. Isso acontece porque nossa sociedade é muito desigual. Então, quem tem uma aposentadoria hoje já está no 40% da renda média, digamos assim. Se tira a renda deles, e é o que vai acontecer, essa reforma tira a renda justamente dos 40% na renda média, o resultado disso é, os mais ricos não são atingidos, os mais pobres também não. Quem está na renda média é atingido, eles estão perdendo renda, e eles vão fazer, o que vai acontecer com essas pessoas? Eles vão para o grupo da pobreza, para os 50% mais pobres. Então, essa reforma da Previdência amplia significativamente a pobreza e a miséria. Esse é um impacto muito importante de se observar. E dentre essas pessoas que vão ser impactadas, principalmente mulheres e pessoas que trabalham rurais. Então, esses são os principais impactos que nós temos. Além disso, tem um outro elemento também que é importante avaliar, é que todo estudo que for fazer análise de desigualdade não pode ser dissociado dessa análise de impacto nos direitos. Essas pessoas que estão passando a miséria e a pobreza com perda de renda com a reforma da Previdência estão perdendo um direito, direito previdenciário. Então, é aumento de pobreza, é aumento de miséria e é perda de um direito fundamental, que é o direito à Previdência, que o Brasil ainda nem garante na totalidade. O correto, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, é que houvesse um piso mínimo que fosse para todas as pessoas. É como se o BPC tivesse que ser para todo mundo. E só a partir daí ser de acordo com a contribuição. Então, a gente já estava atrasado nisso e a reforma dificulta ainda mais que o Brasil garanta o conteúdo mínimo do direito à Previdência. Obrigada, deputada. Eu quero conversar com a senhora, porque a gente sabe, a gente viu agora na aula da Marilane um ponto importante, ela dizendo que as mulheres têm muita dificuldade de comprovar o tempo de contribuição. E não porque elas não tenham trabalhado, trabalham sobremaneira, trabalham em jornadas triplas até, ou mais. E a pandemia agravou esse cenário. Muitas mulheres ficaram desempregadas, foram para o mercado informal. E eu queria ouvi-la como é que esse tema está sendo discutido no Congresso e como a senhora analisa essas mudanças. Nós perdemos o sinal, voltou. Bem, deputada, a senhora nos ouve? Nós vivemos um tempo extremamente agressivo do ponto de vista da retirada de direitos no Congresso Nacional. Observem que essa linha que destrói direitos, destrói referências de um Estado que deve, de acordo com a Constituição Federal, oferecer garantias para as mulheres e para a qualidade de vida no Brasil, esta linha não está apenas no governo Bolsonaro. Desde o golpe contra a presidenta Dilma, que teve um forte caráter misógino, nós tivemos uma série de reformas, entre aspas aqui, porque todas essas chamadas reformas vieram num sentido de destruição das responsabilidades públicas do Estado e atingiram de forma muito grave as mulheres. A reforma trabalhista atinge as mulheres e a reforma da Previdência, ela atinge em cheio a vida das mulheres ao longo de toda a vida, mas, sobretudo, no período em que a mulher busca o benefício previdenciário. A principal alteração que foi incorporada aqui, que trouxe impacto, é a contagem do tempo de contribuição. Associado ao tema da idade, essa questão obrigatória do tempo de contribuição
dificultou enormemente para as mulheres chegarem à aposentadoria. Como disse a pesquisadora Graziella e a professora, as nossas dificuldades não estão no fato do trabalho em si, porque a mulher trabalha muitas vezes é lamentável admitir isso, mas desde a infância. Ocorre que esse trabalho é o trabalho, em geral, precário, subemprego, sobretudo quando começa no trabalho infantil, que é, inclusive, ilegal. O que ocorre, portanto, é que o trabalho da mulher não é registrado, não é valorizado. Em geral, é o trabalho doméstico, é o trabalho no cuidado com outras pessoas, com crianças, com idosos, com pessoas com deficiência, um trabalho sem carteira, sem registro. E essa situação, no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, ela foi rapidamente alterada, porque foram criados 20 milhões de postos de trabalho formais. E, além disso, a criação de institutos federais, do sistema de cotas nas universidades, nos próprios institutos federais, mais recursos na educação, na assistência estudantil, o Fundeb, tudo isso levou mais as mulheres, e as mulheres negras também, à vida educacional e abriu oportunidades de trabalho protegido e de trabalho formal, mais de igual para igual. Hoje em dia isso não existe mais. Nós já estamos praticamente com 14, talvez mais, 15 milhões de pessoas desempregadas, outros 40 milhões simplesmente se encontram numa condição de não encontrarem onde trabalhar e trabalharem naquilo que encontram a cada dia para se sustentarem. Então, como é que é possível ter este registro para contar o tempo de contribuição? Com tudo isso, o governo Bolsonaro, essa era do fascismo e do neoliberalismo em conjunto, essa era de ódio à vida humana e às mulheres, acaba produzindo dois efeitos. O aprofundamento da desigualdade e da desigualdade de gênero, ainda maior, não é? E, de um outro lado, também o desmonte do sistema público de previdência. Porque, sem dúvida, que a previdência, sendo um sistema solidário, quanto menos pessoas também têm trabalho formal, quanto menos as mulheres têm possibilidade de contribuição formal, mais dificuldade cada uma das mulheres tem. Mais dificuldade nós temos como mulheres em geral, mas o sistema também não se sustenta. E isso tudo é a antessala sempre do ataque ao sistema público de seguridade social. Então, é um pouco isso, agrava a condição de vida das mulheres, e nós tivemos, com a eleição de um Jair Bolsonaro, não apenas a eleição de um fascista e misógino na presidência da República, mas de uma bancada de sustentação na Câmara dos Deputados, que agora tenta passar a PEC 32 e muitas outras medidas, todas elas danosas ao interesse público, com desmonte dos serviços públicos, e a bancada do PT e a oposição. Nós somos a resistência também em nome das mulheres brasileiras. Muito obrigada, deputada. Nós vimos que a Argentina recentemente aprovou uma mudança que favoreceu muito as mulheres. Ela passou a contar pelo tempo de contribuição para a aposentadoria, o tempo gasto, as mulheres gastam com os cuidados maternos, com os afazeres domésticos. Esta realidade no Brasil é factível? Eu queria ouvir a opinião das duas. O que você acha, Graziella? Você acha que isso é possível? Bem, eu acredito que deveria ser possível. Não sei se com o atual Congresso, quem pode fazer essa leitura melhor é a deputada Maria do Rosário, mas, tecnicamente falando, é uma medida que ela é adequada do ponto de vista técnico e do ponto também de vista de justiça de gênero. Então, uma vez que nós temos uma situação de um mercado de trabalho em que as mulheres vivenciam um cenário de maior informalidade, justamente para poder garantir os cuidados, e que não existe no nosso formato de sociedade atual a visibilidade do que é o cuidado, do que é a economia do cuidado, é necessário que a gente adeque, então, de acordo com as leis e com o que a gente tem, é esse cenário. Então, aprovar uma medida como essa, de considerar o tempo de cuidado das mulheres para elas poderem se aposentar e terem direito de acesso à aposentadoria, é fundamental.
além daquilo que eu já tinha falado, que é a garantia de um piso mínimo de aposentadoria para todas as pessoas, porque esse é o conteúdo mínimo hoje, padrão, informado pela Organização Internacional do Trabalho. Deputada, eu sei que o cenário no Congresso não é nada favorável, mas, mesmo assim, gostaria de ouvi-la como você faz a leitura dessa mudança na legislação na Argentina e se tem perspectivas aqui para o nosso país. Como disse a Graziele, o Congresso, e como tu apresentas agora, eu concordo, o Congresso no Brasil tem um cenário muito desfavorável ao povo brasileiro. Mas nós estamos lutando, inclusive, pelo impeachment. Nós não vamos desistir de enfrentar um governo genocida, um governo que não tem legitimidade, que foi eleito com base em fake news, que, aliás, os tribunais já deveriam ter julgado e cassado a própria chapa. Se nós lutamos, inclusive, para que este governo não continue, se enfrentamos o golpe contra a presidenta Dilma, porque lá fizeram um impeachment quando não havia crime, e agora já há mais de 120 pedidos de impeachment, com crimes objetivos de responsabilidade apresentados, e o Congresso não faz, é porque nós sabemos que há uma barreira de proteção em torno deste que ocupa a presidência da República, e que, na verdade, busca destruir direitos e colocar a lógica do mercado. Só que Previdência e Seguridade Social não pode seguir regra do mercado. A regra do mercado é sempre a do lucro, de quem quem detém o dinheiro privado. Aqui, nós temos que falar de seguridade como dimensão pública, de uma nação, não apenas de um Estado. E este Estado precisa oferecer garantias fundamentais. A Constituição precisa ser lida na sua dimensão sistêmica. A leitura integrada da Constituição demonstra que esse capítulo da Seguridade Social, quando foi atacado através da reforma previdenciária, ele desmontou, inclusive, cláusulas pétreas previstas nos primeiros artigos da Constituição, dos artigos que iniciam a Constituição, inclusive nas garantias individuais que estão previstas no artigo 5º. Agora, isso tudo não tem tido valor. Qual é o valor e como é que nós vamos dobrar um Congresso de fora para dentro do Congresso? As mulheres brasileiras podem assumir, sim, devem. Nós devemos assumir de fora para dentro do Congresso e buscar a bancada feminina do Congresso Nacional, as bancadas que tenham sensibilidade social, para colocarmos uma agenda progressista como esta. Esta agenda de reconhecimento da economia do cuidado, como disse a Graziella, ou seja, de que o que nós fazemos no cuidado, o que se faz no ambiente da casa, no cuidado da vida familiar, no cuidado, gera e é importante para a economia, é um debate fundamental para a emancipação e para a igualdade de gênero entre mulheres e homens. E, sinceramente, observando, talvez nós não consigamos agora, mas nós temos que ter esta como uma agenda fundamental, porque ela é, além de ser uma questão econômica, fundamental, porque trabalha com a ideia da repartição de recursos, de fomentar a economia, incluindo massas de trabalhadoras, de trabalhadores, e a responsabilidade com a infância na própria economia, isso move a economia. Nós temos uma visão progressista da economia e não de contenção de gastos, jamais de manter o teto de gastos da emenda constitucional 95, até porque, se toda vez que falam das contas da Previdência, eles não demonstram que é o desemprego crônico no qual estão jogando o Brasil e o fato do Estado não colocar a sua parte de recursos na Previdência Social pública que faz desequilíbrios existirem. Não há desequilíbrios quando o Estado entra juntamente com os trabalhadores e trabalhadoras e quando estes estão empregados e em condições de contribuir. Por isso eu acho que essa bandeira é fundamental. Estamos preocupadas, inclusive, com a Argentina, com a eleição que tivemos de ontem para hoje, mas vamos seguir defendendo essas bandeiras, porque a Argentina, em vários sentidos, na Comissão Nacional da Verdade e agora nas questões relativas às mulheres, de um modo geral, é uma nação que tem estado à frente das demais nações latino-americanas. O Brasil tem muito para segui-la nesse sentido.
Sem dúvida, eu quero agradecer muito a participação de vocês no TV Elas por Elas Formação. Espero vocês numa nova oportunidade. É importante sempre lembrar que precisamos de mais mulheres ocupando os espaços de poder para avançarmos nestas agendas e entre tantas outras. Obrigada, até uma próxima. TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã com muito mais conteúdo para você. Não esquece de seguir e curtir a gente nas redes sociais. Lembra também que todos os nossos programas e todas as nossas aulas estão disponíveis na íntegra na nossa playlist na TV PT, no nosso canal no YouTube e também no podcast de TV Elas por Elas Formação no Spotify. Eu espero você amanhã.